Reta final do nosso treinamento de meio ambiente e cidadania, as 10 questõezinhas para finalizar esse conteúdo. Questão número 1. Atualmente, em nosso planeta, os principais meios de poluição do ar são as queimadas, ou seriam as residências, ou talvez os automóveis e as indústrias, ou quem sabe, os pedestres. Bom, conforme nós aprendemos em aula, atualmente o maior vilão responsável pela poluição ambiental é chamado de automóveis, veículos automotores, na verdade, não é nem somente os automóveis. E as indústrias aqui ainda ajudando, então não nos resta dúvida. Letra C é a resposta da questão número 1. Questão número 2. O meio ambiente engloba em seus estudos gerais o homem, a natureza e os catalisadores. Bom, o homem e a natureza, sim, estão inseridos aí dentro dos estudos do meio ambiente. Agora, catalisadores, não. Então, letra A está fora. Observem que colocaram aqui a palavra catalisadores, que tem relação com o conteúdo que nós estudamos, com a finalidade de confundir vocês. Então, o meio ambiente engloba em seus estudos gerais o homem, a natureza e os poluentes, da mesma forma que catalisadores foi colocado para confundir, poluentes também. Letra B está eliminada. Seria então o homem, as perspectivas teóricas e as mutações da fauna. Eliminado, eliminado, eliminado. O homem, a natureza e seus elementos. Aí sim, porque se eu me prendo a catalisadores, eu estou ignorando poluentes e outros elementos. Se eu me prendo a poluentes, eu estou ignorando catalisadores e outros elementos. Agora, quando eu digo elementos, eu falo de forma generalizada, abrangendo ou de forma abrangente, pegando então todos os demais elementos relacionados nessa relação homem e natureza. Então, letra D é a resposta dessa questão número 2, questãozinha bastante frequente em prova, tá? Anotar aí. Questão número 3. Podemos afirmar que o tipo de motor mais comum usado nos veículos atuais é motor elétrico. Quem dera, né? O motor elétrico é o que proporciona menor potencial de poluição. Quase não existe, infelizmente. Então não é esse não. Motor a água? Não, em veículos a gente não tem motor a água, não. Motor térmico? Sim, essa é a resposta. O motor térmico é o motor de combustão interna, que trabalha mediante calor. Nós vamos ver detalhes sobre isso na próxima aula, eu acredito, já falando do conteúdo aí de meio ambiente, mecânica básica de veículos. Meio ambiente é que nós estamos, né? Então essa é a resposta, é o tipo de motor mais comum usado nos veículos atuais. Motor hidráulico? Não, motor hidráulico, o sistema hidráulico, ele faz parte também do veículo. Nós temos a direção hidráulica, o freio hidráulico, nós temos suspensão, nós temos alguns componentes do veículo que leva aqui esse elemento hidráulico, mas não é o caso do motor, não. Então, a letra D está eliminada. Ruído é um tipo de poluição radioativa? Não, né? Atmosférica. Poluição atmosférica é o mesmo que poluição do ar, tá, gente? Façam essa relação para na hora da prova estarem por dentro. Então, não é. Ruído não é poluição do ar, não. Poluição sonora? Sim, ruído é barulho. Barulho é poluição sonora. Então, letra C é a resposta. Poluição aquática ou poluição da água também não é. Letra D eliminada. A resposta da 4C. Questão número 5. O CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e as agências ambientais do Estado e dos municípios, tem como principais preocupações a conservação e a segurança das estradas. CONAMA, gente, na boa, não está preocupada com conservação de estradas, não, tá? Então, é eliminado. Melhoria do fluxo de veículos nas vias urbanas também não é preocupação do CONAMA. Cuidar da fluidez e congestionamento de veículos, não. Seria, então, a fiscalização da produção de veículos? Muito menos. O CONAMA não quer saber de produção de veículos, não. A defesa da saúde do meio ambiente? Essa, sem dúvida alguma,
CONAMA, órgãos ambientais do Estado e do município, tem como finalidade ou base a defesa da saúde e do meio ambiente. É a resposta da questão 5, letra D de dado. Questão 6. No grupo social, o cidadão deve, nós vimos lá na parte cidadania sobre indivíduo, grupos sociais e sociedade. Sociedade é o círculo maior. Grupos sociais são os agrupamentos menores. E dentro desses grupos sociais a gente tem indivíduos com gostos e interesses em comum, certo? Em comum. Muito bem. Então, no grupo social, o cidadão deve seguir sempre a escolha de todos? Não, nem sempre, né, gente? Já pensou você sempre uma Maria vai com as outras? Além dessa palavra sempre, ser a famosa casca de banana, conforme nós já aprendemos, né? Casca de banana torna a alternativa falsa, errada, está eliminada. Ser parcial e individual. Olha, a palavra individual é bem conhecida por todos. Individual quer dizer pensar em você. Parcial quer dizer unilateral, olhar apenas um dos lados. Claro que não, você tem que ser imparcial e não pode ser individual. Então, a letra B também é eliminada. Atuar sempre conforme seus interesses próprios. Olha, interesses próprios é o olhar para o próprio umbigo, esquecer dos demais. Além da palavra sempre, que também é uma casca de banana. Então, letra C eliminada. E letra D. Observar e respeitar o direito dos demais. Quando falou demais, não citou que demais são pedestres, condutores, usuários, ou seja, deixou bastante ampla essa ideia aqui. Demais, direito dos demais. Todos os demais que a gente encontrar ali no trânsito, ou aqui especificamente falando de grupos sociais, né? Então, observar e respeitar o direito dos demais, essa é a resposta, letra D. 7. Os veículos que apresentam maior potencial de poluição do ar são aqueles que utilizam motor elétrico? Não, motor elétrico não polui o ar, né? Não está eliminado. São movidos a tração animal, a carroça, uma charrete, poluição do ar? Não. Utilizam como combustível o diesel e a gasolina? Sim, realmente. Onde nós temos aí diesel, onde nós temos gasolina, onde nós temos etanol e GNV, exatamente nessa ordem, o que mais polui, o segundo, o terceiro e o quarto. E os motores elétricos aqui, né, entrariam aqui em último, é o que menos polui. Então, o que tem maior potencial de poluição são aqueles que utilizam diesel e gasolina, que são os dois primeiros aqui, né? Letra C é a resposta da questão número 7. Os que utilizam gás natural, GNV, também não é, então é eliminada. 8. O uso do dispositivo catalisador na saída do escapamento tem como objetivo economizar combustível? Não. Aumentar a potência do motor? Também não. Diminuir o ruído do motor? Não. Isso é função do silenciador, né? Ou abafador de ruídos, silencioso. A letra C fora. E D. Diminuir a emissão de gases nocivos? Exatamente. O catalisador ele vai fazer esse trabalho. Diminuir a emissão de gases nocivos ou gases danosos à saúde humana. Questão 9. As inspeções periódicas de emissão de gases nos veículos automotores e industriais podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam contribuir para a segurança dos veículos. Não é a finalidade. Nós não estamos falando de segurança de veículos, não. Isso seria assunto lá para a direção defensiva, ainda mais segurança dos veículos, se fosse pelo menos os ocupantes dos veículos, né? Então, letra A está fora. Reduzir a emissão de poluentes? Bom, eu acredito que seja essa a resposta. Diminuir o desgaste do motor? Não. Diminuir a camada de ozônio? Claro que não, né? A gente quer exatamente o contrário, que não diminua a camada de ozônio. Então, a letra D está fora. A resposta é aquela mesmo que nós já suspeitávamos. Questão número 9, letra B de bola é a resposta. Última questão para a gente finalizar esse módulo Meio Ambiente e Cidadania.
Questão 10. Dentre os tipos de poluição causados pelos veículos automotores, destacam-se 2, em razão do seu alto potencial de poluição. São eles: a poluição do ar e visual. Não, nós vimos lá na matéria que nós temos poluição do ar, nós temos poluição sonora. Vou anotar de novo, tá, gente? Que como é revisão, então vamos colocando. Nós temos poluição visual, nós temos poluição do solo, nós temos poluição da água e nós temos poluição radioativa. Lembram? Na ordem: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Essa é a ordem hierárquica, né, vamos dizer assim, de potencial de poluição causado pelos veículos, ou seja, as duas maiores do ar e sonora. Aqui está dizendo ar e visual, então está fora. Radioativa e sonora, radioativa está fora, sonora até fica, né, mas eliminou. Sonora e do ar. Isso, apesar de estar fora da ordem aqui, mas aqui disse, destacam-se 2, então já destacou exatamente esses 2. Do solo, não. Da água também não, está mais embaixo. É quarto e quinto aqui dentro da hierarquia, então D está fora. Sobrou mesmo para a gente a letra C. Muito bem. Eu espero que, além de ter preparado vocês aí para responder questões relacionadas à cidadania e meio ambiente, eu tenha conseguido também abrir a mente de vocês no que diz respeito à contribuição para a diminuição da poluição ambiental. Esse é um fator importante, sério, que está sendo tratado direto aí nos veículos de comunicação, televisão, rádio, jornais, e não é por acaso que esse assunto é tão falado, tão discutido na atualidade. E sabendo, dentre todos os agentes poluidores possíveis, nós temos os veículos automotores tomando aí a linha de frente, é claro que isso é também algo que nos envolve, sendo nós motoristas, condutores de veículos. Eu espero exatamente isso, que a mensagem tenha sido passada e que cada um de vocês, cada um de nós, possa fazer o que estiver dentro do nosso alcance, ou talvez, quem sabe, até um pouco além, para poder melhorar esse quadro e amenizar, então, esse quadro tão grave, tão agravante, situação agravante, que tem sido proporcionada aí em razão da poluição causada pelos veículos automotores. Fica aí a dica. Já na próxima aula a gente abre o módulo Mecânica Básica, conforme prometido. Eu estou aguardando vocês até o próximo encontro.